Bom, pessoal, estamos aqui para falar hoje, né, sobre a linfadenectomia retoperitoneal do câncer de próstata, de risco intermediário e alto, com dois mestres aqui, o nosso querido André Tigre e a nossa Bárbara Melão. São grandes urologistas hoje no Brasil, junto com o nosso querido Rui Mascarenhas, que vamos entrevistá-los e vamos ter um bate-papo aqui bem informal e leve sobre um tema que a urologia ainda não decidiu para onde a gente vai, né? Então, começar com só para uma pergunta básica para o pessoal que está começando a entender. A linfadenectomia, o que vocês acham? Ainda é só estadiamento ou tem tratamento envolvido? Isso é controverso, né? E a gente começa falando exatamente isso. Com certeza é o melhor método de estadiamento linfonodal, então, para a gente avaliar se os linfonodos estão acometidos. Dentro do câncer de próstata, a metástase óssea é a mais comum, seguida da metástase linfonodal. Então, ele é um ponto de disseminação de doença prostática. Com certeza, a gente tem uma acurácia de 94% de estadiamento linfonodal com a cirurgia. E por que a gente tem que operar para fazer esse estadiamento, né? Para ver se o linfonodo está acometido? Porque o que a gente tem de exames de imagem e mesmo os novos exames de imagem, eles não têm uma acurácia, não conseguem predizer esse acometimento, porque eles se baseiam basicamente no tamanho. Tanto os exames convencionais, né, um limite de 8, 10 milímetros, a tomografia e ressonância, quanto o PET também tem uma limitação do tamanho. No caso do PET, ele é um pouco mais sensível em relação ao tamanho, mas ele também não consegue definir uma projeção com menos de 5 milímetros. E a gente sabe que a grande maioria dos linfonodos, 60% a 70%, vão estar acometidos abaixo disso. São os linfonodos que a gente chama de micrometastáticos. Então, como a gente não consegue definir, não cirurgicamente, com os exames de imagem que a gente tem disponíveis, isso antes da cirurgia a gente faz a linfadenectomia para estadiar esse paciente. Hoje a gente tem as calculadoras de riscos, nomogramas, então a gente vai avaliar dados clínicos, patológicos, de imagem, a gente reúne isso para avaliar a chance daquele paciente ter um acometimento. E uma vez que a gente avalia, né, a gente coloca pontos de corte, cada um tem diferentes pontos de corte e eu tenho que avaliar. Se eu elevo o ponto de corte, eu vou estar sendo mais específico, ou seja, eu vou acertar mais, eu vou juntar mais aqueles pacientes que têm mais acometimento e poupar os que não têm, mas eu também tenho o risco de perder alguns pacientes que eu não vou estar fazendo e que podem ter o acometimento linfonodal. Então, Bárbara, você falou uma coisa que para mim é importante até na prática clínica, o que a gente usa, tem o nomograma, aí tem o do Memoriam, tem o Brigante, e existe aquela história, uso ou não uso, e se na prática eu uso. Então, na vida real, você acha que efetivamente as pessoas usam? O urologista usa? Eu uso. Então. E é fácil usar. Eles são, assim, no meu consultório, uma dica prática para quem faz consultório. Eu deixo salvo no computador. Então, no meu computador, eu clico o Dublin Time, fica salvo. Isso é gratuito na internet. Então, um dia que você precisar usar, acesse, você procura no Google, PSA Dublin Time Calculator, e você coloca nomograma de Brigante. Tem aplicativo também. Tem aplicativo. Tem a própria aplicativo. É que como eu vou estar no computador, para mim é mais fácil fazer dali. Né? Do mesmo jeito que eu vou anotando, eu vou colocando os dados. Isso é fácil de usar, não vai gastar um minuto. E, Bárbara, André, em relação à questão da interpretação desses nomogramas, a gente sabe que o nomograma de Brigante é determinante para fazer a rentilização da linfadenea ou não. Como é que vocês usam essa ferramenta? Qual o parâmetro? A partir de quantos % de suspeita de acometimento vocês indicariam essa linfadenectomia? Na verdade, eu tenho, só para deixar bem claro, você pode usar o do Brigante, mas eu estou mais acostumado a usar o do Memorial, né? Então, assim, eu acho que cada um de nós vai se adequar com que se sente mais à vontade, né? E eu ressalto sempre que eu individualizo muito, eu uso como uma base, né? Como o Bárbara falou agora, mas existem outros fatores que eu levo em consideração também. Mas é muito importante para determinar se você vai fazer ou não a linfadenectomia, é muito importante. Vocês utilizam o cutoff de 5 para cima, de 5%? Normalmente, pessoal, 5, Cinco. 7... De 5 que eu uso.
A gente tem vários hemogramas de Brigante. Então, realmente, do Memorial é 5. O do Brigante, o novo, é 7. 7, é. Então, o mais novo é o de 2023, que ainda não achei uma calculadora fácil para colocar. Então, eu ainda tenho usado de 2019. Por isso mesmo, a prática, ela às vezes fica um pouco mais complexa para o urologista médio ou até a uro-oncologista, dependendo do seu volume, ele sente as dificuldades para isso. Você modifica alguma coisa? Assim, mesmo quando você usa o normograma e você identifica que ficou muito limítrofe, há situações em que você opta por modificar, ser mais agressiva ou menos agressiva? Eu tenho um grande viés que eu sempre faço. Então, para mim, não vai fazer tanta diferença. Mas eu avalio. Eu não deixo de avaliar porque eu vou fazer. Né? Mas vamos falar a vida real aqui, eu sempre faço. Isso, mas aí você faz a estendida ou você faz a limitada? Não, estendida. Eu nunca tiro só a falsa obturatória. A gente fazia estendida mesmo na residência. Eu nunca fiz só obturatória. Sempre faço estendida. O Catalona fazia também. Eu vou entrar exatamente nessa questão. Que o Catalona fazia também. Eu não sou tão velho, mas não sou tão novo. E o nosso querido Tigre vai lembrar, mas na época, quando eu fiz a residência, a gente fazia somente a obturatória e olhe lá, e é só para título de treinamento. O ponto-chave é, você acha que nós entramos nessa via hoje da linfadenectomia estendida baseada nos novos tratamentos ou simplesmente a gente vai ficar no estadiamento? Porque o que faz diferença hoje, que você vai ver os novos tratamentos hormonais e toda a jornada do paciente com câncer de próstata, hoje eu dependo estritamente também do seu estadiamento bem feito, como você falou. Eu acho que eu não vou ter como fugir. Na vida real, uma coisa que impacta muito, assim, que esse é um procedimento, principalmente agora, depois dos últimos estudos que tiveram mostrando a superioridade de fazer a linfadena estendida em relação apenas à dica obturatória, de que é um procedimento que traz morbidade, um procedimento que ele não é isento de complicações e muito menos a gente gostaria de ter isso tanto na vida privada quanto no serviço público. E hoje eu vejo assim que muitos dos colegas que alegam que não fazem linfadena dizem, olha, vai vir um linfonodo acometido, eu vou fazer o bloqueio hormonal de forma mais precoce, vou fazer uma adjuvância de forma mais precoce. Mas esse PSA talvez ele vá me guiar daqui a 3, 6, 9 meses, talvez eu tenha um atraso de tratamento. Como é que você vê em relação a isso? Como é que vocês veem em relação a isso? Essa espera para o PSA subir não fazendo a linfadenectomia? Na verdade, eu penso o inverso. Eu acho que quando a gente faz a linfadenectomia, como o Bárbara citou aqui rapidamente, é o gold standard para estadiamento. Isso já está determinado, não tem discussão. Né? É a melhor maneira de fazer, tendo em vista que as imagens não são... A gente não tem ainda imagem com tanta qualidade. Mesmo o PET de PSMA, ele precisa de um nível de PSA um pouco mais alto, a doença tem que estar um pouco mais avançada para ter uma sensibilidade mais aceitável. Então, a linfadenectomia, como uma proposta propedêutica, eu não vou nem entrar na discussão. A grande discussão, que foi a primeira frase que você falou, qual é o valor terapêutico, né? Bárbara argumentou que ela faz sempre em todos os pacientes. Na verdade, assim, a morbidade da linfadenectomia, ela de fato gera um pouco, faz uma intimidação de alguns colegas, porque as complicações da linfadenectomia... Elas são reais. Exatamente. Elas são reais. São reais. Exatamente. Uma linfocele, uma linfocele infectada. A linfadenectomia ela tem... Hoje eu considero que a prostatectomia radical é uma cirurgia amplamente dominada pelos urologistas com uma boa formação. A gente tem recursos que fizeram com que a cirurgia se tornasse ainda mais fácil, né? A gente passou para os procedimentos considerados menos agressivos, né? Vídeo laparoscópico robô assistido. E o que acontece é que aquelas 3 complicações que a gente sempre fala para os nossos pacientes, que são as mais comuns, né? O empobrecimento da qualidade da vida sexual por perda de algum grau de disfunção erétil, a possibilidade de um retardo na volta a ter uma continência perfeita e estenose de uretra, caiu muito. Hoje eu acho que a maior parte de nós não tem muito esse problema. A maior parte de nós, a verdade é essa. Eu nem me lembro a última vez que eu vi uma transfusão de sangue no paciente. Nem me lembro. Isso caiu muito. Não me lembro. E mesmo assim, a gente tem feito técnicas modificadas que fazem com que os pacientes também não tenham incontinência ou que quando tem por um período muito breve,
De fato, a complicação que ainda ocorre e que a gente não pode fazer promessas para o paciente, né? Os médicos que são corretos explicam para os pacientes que eles vão ter, de fato, poderão ter um empobrecimento da qualidade da ereção. Aí vem o que eu quero falar. É que quando a gente faz uma linfadenectomia estendida, aí a gente tem algumas questões de morbidade que se impõem e a gente é obrigado a falar. E a maior parte de nós, né, quem faz sempre, já teve complicações, certo? Mesmo quem faz muito bem tem complicação. Aí eu vou entrar numa pergunta que, para mim, isso eu já me perguntei e vou perguntar para vocês. A gente está falando aqui de um nomograma e estudos que vão falar para a gente que eu tenho que fazer uma linfadenectomia estendida, onde a gente vê que mesmo na robótica ela não diminui a sua morbidade como um todo, ou seja, Não. a nossa... Todos os estudos demonstram que a técnica cirúrgica ela não obstrui assim, a questão da morbidade. A gente está falando de 5 a 7% de possibilidade de poder ter uma positividade linfonodal. Vocês acham o risco e o custo-benefício de uma linfadenectomia estendida ela é adequada? É uma pergunta até mais ampla. Né? É ético? É ético? A gente vai ter uma discussão dessa hoje, no fim da tarde, que vai ser muito bom. Eu acho que foi muito feliz o NCCN fazer isso há algum tempo e finalmente dividir o risco intermediário. Então, a gente tem o baixo risco, favorável, o risco intermediário favorável, desfavorável e o alto risco. Então, você tem que pesar. Então, risco intermediário, em teoria, baixo risco e risco intermediário favorável, são aqueles pacientes que provavelmente a gente não vai operar. Então, para os que a gente vai operar, que é o risco intermediário desfavorável e o alto risco, aí sim, é desses que eu estou falando. Tá? Então, a gente não tem que colocar todo o risco intermediário no mesmo balde, porque os 5, 7% para o favorável não vai compensar. Porque não vai compensar. Não vai compensar. Mas é aí que entra a questão da individualidade. Você, no consultório, eu sempre falo, no escurinho do consultório, é muito complexo você tomar uma decisão, às vezes, naquele momento com o doente e todas as variáveis que o câncer de próstata... Hoje o paciente com câncer de próstata não é mais o metastático e não metastático, concorda? Não é simplesmente o paciente... não é só um baixo risco, médio risco, intermediário, como a gente via antes. Então, a dificuldade que eu vejo hoje de levar isso para frente, a linfadenectomia, como proposta terapêutica, é exatamente a falta de individualidade de qual doente eu efetivamente devo fazer. Mas esse é o ponto, porque se a gente for olhar, a gente usa hoje para estratificar o risco de um paciente de câncer de próstata os mesmos critérios que D'Amico usava há décadas atrás. Exatamente. A gente não mudou nada, a gente evoluiu muito e continuou no mesmo lugar. Exato. Então a gente não avalia perfil molecular, a gente tem inteligência artificial. Você agora falou então uma a gente coisa. tem tanta coisa a mais que a gente progrediu, mas a gente não incorporou nada disso para individualizar a estratificação desses Bárbara, pacientes. a gente começou hoje, a gente desenvolveu muito a terapêutica, a gente desenvolveu muito diagnóstico, mas a gente não desenvolveu o entendimento da doença. Eu acho que está começando a entender melhor. A gente está indo na consequência da doença e não na causa. Quando a gente começa a discutir a própria terapia focal e a gente vai ver a biologia molecular do câncer de próstata e a sua multifocalidade, ela em tese é contraditória, mas ao mesmo tempo você verifica que você consegue levar isso para frente de acordo com a individualidade do paciente. Por exemplo, a gente vê hoje os testes genéticos. Eu consigo fazer teste genético hoje, mas eu não tenho nenhum estudo que me gere uma segurança para que eu aplique isso para todos, por exemplo. Eu tenho limitações. A gente até tem validação de alguns deles, a gente tem a incorporação, a gente não tem tanto acesso aqui. Então, o Decipher até pouco tempo a gente nem conseguia fazer no Brasil. Agora, até tem uma empresa específica que representa a marca aqui, não é bem o Decipher, mas tem uma empresa que representa. É realmente a questão do acesso, né? Que custa R$15.000 em torno disso para a gente fazer. Então, incorporar isso para fazer um uso, para estratificar todo o paciente de câncer de próstata, realmente não é custo efetivo, né? Sim. E ele é validado em determinados cenários, não em todos. Não em todos. Então, mas a gente tem hoje, por exemplo, a radiômica. A radiômica é uma coisa que é mais fácil ser incorporada. Também não tem validação, porque a radiômica é você trazer dados objetivos para um olhar subjetivo de uma imagem que é operador dependente. Isso, né, para a gente que vive num país enorme, díspare, em que muitos centros simplesmente não tem aquele radiologista especializado em uro-oncologia, provavelmente vai ser muito benéfico. A gente vai diminuir muito upstaging, downstaging, que seja. Então, isso facilita. Mas a gente tem o Artera, que é a inteligência artificial que usa a
patologia digital, então a gente também já tira a questão da variação interobservador, que a gente, infelizmente, é um problema grave, não só no Brasil, em todo o Isso em mundo. qualquer estudo hoje, o problema observador é enorme, né? Então, assim, a e gente o viés de tem seleção enorme também. a inteligência artificial aí, tanto na patologia quanto na imagem, a questão do perfil molecular, o Decipher, por exemplo, não é uma mutação genética específica, ele avalia a expressão Sim, genética, expressão, né? Então ele avalia a expressão de alguns genes. A gente tem a própria alteração genética que pode ser pesquisada previamente. Nada disso foi incorporado na estratificação de risco desse paciente. Por não ser custo efetivo, por questão de acesso, por questão minoria de pacientes talvez vai, né, ter Se um beneficiar, impacto. na verdade. Então a gente ainda não soube como incorporar tudo isso no pré. A gente então tem alguns pontos até agora, né? Que a gente vê que a linfadenela é utilizada para um caráter principalmente de estadiamento, que a gente gostaria que o PET fosse suficiente para poder a gente identificar. Na eventualidade de um PET positivo em linfonodo, isso muda a conduta de vocês em relação a indicar cirurgia ou radioterapia? Eu tenho uma frase do Karim Tugê que é verdade. O PET é o que ele mostra, não exatamente o que é o que a gente vê, não exatamente o que tem de existe, de doença. Então, É a questão da micrometástase, né? Sim. Que você vê que na prática, quando você vai ver a jornada e o acompanhamento desses doentes, você vê, ele já tinha aquilo e na verdade só não foi visto. Só não foi visto, exatamente. Então, você tem que pesar. Você não vai ficar, por exemplo, quando Sim eu ou não, tento né? mudar, não, vai dar um passo para trás. Então, peraí, eu vou mudar minha conduta baseada nesse PET que captou 2 linfonodos, faz um exame de imagem convencional. Sim. Você mudaria sua conduta baseado no exame convencional? Porque a gente está deixando de tratar paciente baseado em PET sem nenhum respaldo. Então, hoje eles colocaram isso no guideline agora. Não suspenda nenhum procedimento porque você achou um linfonodo positivo. Perfeito. Então a gente identificou, fez o PET, vai usar os nomogramas, memória, obrigante, vai utilizar principalmente a questão do Gleason, risco intermediário desfavorável, alto risco, e vai fazer a linfadenectomia. Essa linfadenectomia, a extensão, template, como é que vocês definem? Hoje ainda tem espaço fazer a linfadenectomia ilíaco obturatória? É apenas a estendida? Da onde é que veio o embasamento científico para essa decisão? Você agora fez a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, se você fizer uma revisão agora da literatura, você vai ver que existem trabalhos, não são tantos, mas existem trabalhos que mostram, como o que a Bárbara participou e tal, que defendem que há um papel protetor, né, que acaba fazendo com que seja válido fazer a linfadenectomia estendida com uma resposta estatisticamente significativa. Mas existem outros trabalhos que não encontraram o mesmo resultado, que também estão publicados, né? E que são recentes. Trabalhos de 2024, 2023. Então, eu penso que essa é a pergunta de $1 milhão. A gente tem alguns trabalhos, esse trabalho teve 1.438, 1.439 pacientes, mas existem outros trabalhos com 500 pacientes, 430 pacientes, que não encontraram uma relevância estatística significativa. Então, assim, aí vai depender um pouco da interpretação de cada um. A Bárbara tem essa experiência, ela falou que aqui que ela faz a linfadenectomia em quase todos os pacientes de alto risco, né? Sim, que vão operar. Na verdade, assim, eu confesso que há alguns pacientes que eu opero que são divididas as opiniões, esses pacientes que têm um Gleason 7, ISUP2, com uma parte muito pequena da amostra positiva, com PSA abaixo de 5, e esses pacientes eu não faço. Eu concordo com você. Mas Por isso, eu quero deixar bem claro que a questão da individualização que eu falei no início, é porque quando a gente estabelece uma regra geral, é uma coisa meio perigosa, né? Assim, eu acho que assim, nos extremos é fácil da gente se conduzir, né?
O caso que é muito tranquilinho, a gente já sabe. Tanto O caso que é problema mais do câncer de agressivo... próstata é o risco intermediário. Exatamente. Aí, Ninguém tem dúvida hoje no risco alto E ou no baixo, baixo. o Mas aí, intermediário. essa situação que eu citei agora para você é uma situação que ocorre com alguma frequência nos nossos consultórios, acredito E eu, né? aproveitando a Bárbara aqui, que faz muito estudo e participa, você acha que os novos estudos que vão vir agora, e principalmente utilizando as novas modalidades de diagnóstico, com o PET ou ressonância, você acha que isso vai mudar o desfecho? Você acredita que, no fim das contas, vamos mudar a conduta? Porque até então a gente usava os métodos convencionais. E você vê que o mundo hoje está tentando recrutar e fazendo novos estudos baseado agora nos métodos mais novos. Você acha que a sua percepção qual é? Eu sei que você não vai ter a bola de cristal final, mas é algo que a gente tem que começar a pensar. Vai mudar ou não? Então, só voltando um pouquinho no template. Então, o template, a gente sabe que fazer a obturatória somente a gente perde em torno de 40%, 50% dos linfonodos acometidos. Então, não faz sentido fazer só isso. Foi A até o fazer estudo isso é o estudo brasileiro. O estudo brasileiro mostrou isso. Urology de 2021 e foi o artigo premiado Foi do ano. capa do European Foi o melhor né? artigo publicado então, do ano. Eles foram muito premiado. felizes porque eles dividiram os templates. Não foi igual o Memorial que levou tudo em pacote e pronto, é positivo ou negativo. Positivo e negativo. Então, eles dividiram o template. E a gente viu que a maior parte dos linfonodos positivos não estão na fossa obturatória, né? Como talvez Se uma vez pensava no pensava. E por isso que eu falei no início, foi uma quebra de paradigma Sim, enorme. foi ótimo. enorme. Esse artigo foi um... Foi ótimo. Um Então, divisor a de gente viu águas. que, Eu assim, acho peraí, que fazer aquilo ali Depois desse jeito... Depois de 2021, precisa. assim, realmente, ou você faz a estendida faz. ou Você não não faz. faz. Ou não faz. Exatamente. Exato. Ah. Isso tem implicações, inclusive na radioterapia, né? Se você andar um pouquinho para trás, por que a gente errava tanto? Por que o percentual de pacientes que fazia radioterapia, quando tinha uma pequena recidiva bioquímica, o percentual que não respondia era tão grande? Simplesmente que a radiação estava sendo dada no lugar errado. É simples assim. Ela não contemplava toda a drenagem de onde tem mais positividade. Exatamente. Então, hoje a gente entende melhor onde está mais positivo, onde eu tenho que cobrir. Então, a gente faz um template de drenagem hoje baseada naquele estudo, que é o diferente. Chegamos num ponto, né? Fazer de linfadenel ou não fazer, quando fazer estendida. E aí, tudo bem, tudo legal, surgiram os problemas. Surgiram as complicações provenientes disso. Qual a experiência, Bárbara, que você tem, que vocês têm em relação a... Na estendida, por exemplo, todas que eu participei, fiz e depois vi, normalmente, as séries falam 15%, 20%, por exemplo. Quando a gente pega alguém com um grande volume, você vai ver que não é baixo, não. Aquilo ali é real. É real. E assim, não é só linfocele, é linfedema. Tive um paciente com linfedema. linfedema. O que fazer para reduzir essas complicações? Usar mais Hemolock? Com certeza. Cauterizar menos? Então, cauterizar a gente sabe que aumenta, né? Então, se você for cauterizando tudo e não for clampando nada, com certeza você vai ter mais drenagem de linfa ali. E não tem jeito. E a estendida, então vamos lá, ainda nos templates, a só obturatória não, e a estendida é até quando? Onde, né? É a pelve verdadeira. Então não é o estudo brasileiro, o estudo brasileiro é a super estendida, o estudo do ICESP, e o estudo do Memorial é o que eles definem hoje como a pelve verdadeira, que é linfonodos obturatórios, ilíacos externos e ilíacos internos, né? Até cruzamento, até ilíaca comum, cruzamento do ureter. Então isso é a pelve verdadeira, isso é o que a gente tem de template. O Brigante até publicou, quando a gente tem um risco de acometimento maior do que 30%, talvez esse paciente faça super estendida, que é até bifurcação da aorta. O que não tem nenhuma. Se a pelve verdadeira já não tem, já é controverso o benefício oncológico, você subir, você vai estar pegando já pacientes metastáticos de linfonodos não regionais. Então, isso também não faz tanto sentido. E quanto mais você sobe, mais complicação você tem. Então, isso com certeza, usar menos cautério, clampar mais, você, né, consegue. A peritonelização. Então, né, isso que eu acho, assim, os resultados dos estudos eu achei fantástico. Realmente eu não tenho experiência em fazer essa peritonização. A gente não faz de rotina, Fui né? Essa é a grande feixe questão. de argônio também, quando eu estava em Celebration, eu estive lá com o Patel, ele estava testando fazer o feixe de argônio
onde você fazia a linfanectomia, você botava o argônio e ia queimando. Mas depois de fazer a Depois de linfadenese, fazer, depois fez, aí clampou. você fazia, e passava o feixe, e aí tentava ver se era uma tentativa. Não vi depois esse trabalho, se foi publicado, mas Não foi vi uma nada ideia. sobre isso Não, mas também. ele não publicou, não chegou a publicar. Entendi. Isso foi uma coisa que estava se tentando lá. Pra você ver como É a uma gente ideia, ainda está né? engatinhando interessante. para isso. Algo que é bem relevante, tem alguns estudos com a peritonização, que até eu confesso que eu tive vontade de fazer uma meta-análise nesse sentido, só que eles são tão heterogêneos, a técnica como é feito, que é difícil até você conseguir sintetizar isso tudo. Mas assim, a taxa, pelo menos nos estudos, era que em torno de 11% evoluiu com o linfocele, e quando você fazia a peritonização, você reduzia isso para 3%, 2,5%. É o que faz todo sentido, porque na verdade você vai tratar como quando você tem que tratar cirurgicamente. Você vai peritonizar aquilo ali para Já que a gente evitar está no fim, a gente já, para terminar, sobre a conduta na linfocele. Expectante sempre? O que vocês entendem? Como lidar com a linfocele quando você identifica Olha, ela? todos vão ter. Eu Se sei, você mas pesquisar, todos vão ter. o que você faz? Então, depende. Tem Depende do sintomas. volume, né? depende, Volume, primeiro, não, é só- se não tem sintoma, deixa Sinal pra de lá. infecção, né? E você, Se você tiver acompanha a leucocitose. linfocele. Vamos lá, eu já tive um caso emblemático até no sistema público, onde o paciente ele tinha feito uma linfanectomia estendida, isso uma cirurgia aberta, e ele estava com a linfocele há 3 anos. Nossa, mas 3 sintomático. Assintomático. Assintomático Há não faz 3 nada. anos. É o primeiro. 6 centímetros. Se você pesquisar todos 6 os pacientes... centímetros. Não é pequeno, é uma De bola, onde uma vem bola essa- de 6 tênis. centímetros. 6 Não, mas, centímetros. de onde Você vem funciona. essa porcentagem de altas taxas de complicação? De trabalhos que acompanharam E tiveram efetivamente esses sintomas. pacientes. Não, Não? nem sempre. Nem Em sempre. pacientes assintomáticos. Então, a primeira coisa, o paciente assintomático, ele é assintomático. Ele é Por que assintomático. você vai mexer numa Você vai infectar a linfocele. assintomática É isso? com 3 anos? Não Por tem que Bárbara, você sentido. conversa sobre isso com o paciente antes? Do? Sobre, Não, quando sobre o você risco de vai falar linfocele. antes da cirurgia, Eu falo- na sua, digamos assim, no seu consentimento informado. São 2 cirurgias diferentes. Eu já falo isso para o paciente. É. Eu vou tirar sua próstata e depois eu vou fazer uma outra cirurgia nos seus linfonodos. Eles eu não- não, ótima eu não abordagem. coloco É isso É como para uma ajustar a coisa expectativa, só. eu quero deixar bem claro. Você- E- duas ajustar a cirurgias expectativa. Isso é muito diferentes. importante. Eu tive uma situação dessa, onde eu fiz uma prostatéia robótica e fiz a linfadenese e teve linfocele e era sintomática. Tinha 1 mês e pouco, o paciente teve uma dor abdominal. Aí vai faz o exame com Aí- outra pessoa e te E responsabiliza. resultado, ele foi no radiologista intervencionista sem a minha indicação, fez a punção e infectou. Entendeu? Então, Então, é isso que eu São duas eu cirurgias questionei. diferentes. Eu questionei e eu deixo isso bem exatamente claro por pro isso. Você paciente. mexer nesses lugares. A externos. linfocele, isso é uma mensagem que eu acho que tem que deixar bem claro e que eu acho que é quase que um consenso entre os urologistas. A linfocele assintomática, deixa quieto. Deixa Exatamente. quieto. Essa eu acho que é a mensagem. Sem É, sintomas, você eu esquece. tenho um paciente médico, muito bem conhecido, ele fez uma robótica, aconteceu a mesma coisa, foram catucar a linfocele, ele quase morreu, fez trombose, infecção. isso que eu ia perguntar. Quando assim, vocês fazem a linfadenese estendida, vocês usam Clexane Eu uso. no pós hoje, Vocês usam eu- Clexane de rotina? É, no hoje pós-operatório? eu- Eu uso rotina. 3 semanas pós-operatório. Não, e outra coisa, hoje é uma... Meia elástico. eu vou Eu não sei lá, Volta mas aqui no e- Rio de e Janeiro volta. existe uma... O medo é tão grande, não só de toda a equipe médica que tem no hospital, o plantonista, o rotina, que eles pressionam muito para que a Bom, gente agora eu vou use. dar uma dica de diretor de defesa profissional da SBU. Façam Clexane. A gente tem um problema 3 a ético, 4 semanas. técnico e imprevisível para lidar quando você não o faz. Então a gente tem casos efetivos onde você tem um paciente de baixo risco para a trombose, você tem um paciente de baixo risco tumoral, deambulou precocemente, sem complicação e trombosou. E aí você vai retrospectivamente avaliar o caso e não tem ali nenhum tipo de proteção para Sim, trombose. é uma neoplasia, né? E assim, hoje não, o mundo, quando você vai discutir com os próprios cardiologistas, os vasculares, Eles não são tem só- espaço para não fazer a profilaxia, Exatamente. não tem espaço. Então, hoje é considerado erro médico colocar no score, não fazer. Todos vão ter indicação, pela Todos, cirurgia e pelo exatamente. câncer. Exatamente, a Então, Você pega os neoplasia dois e a idade, maiores, né? Você- e a por isso que maioria é não há idoso, discussão. então não O tem que desculpa. os colegas médicos eles contrabalanceiam assim, a minha taxa de TVP É baixo. é muito É porque baixa. eles nunca tiveram. Mas contato. agora, Agora quando tiver com uma- Clexane Quando pode tiver, sangrar. é. Ele vai lembrar. Mas aí eu vou dizer que a taxa de sangramento caiu muito. Certamente, se você fizer uma revisão
você vai ver que nos últimos anos você não teve esse problema. Quanto tempo A pra gente não começar? tem mais problema de sangramento. Do não dia sei seguinte. se... Pra Quantas começar, horas? Uma coisa, se 12 você falar horas? assim, Tem eu que vou ser dar uma nos olhada primeiros 24, na né? minha Não, estatística. Primeiros Eu começo com 24. 12 nos horas. últimos 8, 10 anos, Tem que você ser não nos 12 primeiros teve. 24, se manter por 3 a 4 Com semanas. 12 horas você começa e também Então- tem então que vamos lá. ser um mínimo um mês. Eles falam Você 30 começa dias. 12 horas É, são após 28 a dias. prostatectomia radical, você faz... Qual é a 40 posologia? miligramas. 40 É, miligramas, profilática. subcutâneo, vai para casa fazendo isso. Subcutâneo. Você entrega na mão do doente o pedido, ele vai lá. Eu já, e- eu já pode falo, resolver. aprenda a fazer quando ela vier, porque vai ter que Sim. fazer em casa. Eu já falo. Na primeira visita. Ou você não pode mudar depois de alguns dias para a medicação oral? Na verdade, você anticoagularia ele completo. aí é terapêutico, É terapêutico. aí já eu não muda. consegui. Mas o que acontece hoje na prática que eu vejo é que há uma dificuldade dos cirurgiões, aí, não só urologistas, de estabelecerem um critério e o uso da profilaxia trombose. Então, eu acho que uma mensagem que tem que ficar é a profilaxia, primeiro, que a gente está tendo índices altíssimos de trombose hoje no Brasil, nas emergências você vê. Se você É investigar, muito grande. como a Bárbara falou da linfocele, se você investigar, possível que você tenha vai mais do ver, que- você vai ver É. que a frequência com que você tem trombose, possível. às vezes assintomáticas, pequenas, é enorme. Pode ser. Se você possível. fizer Doppler nos pacientes, Eu estou com um paciente recente que ele fez uma trombose de poplítea no pós-operatório, paciente rígido, e com 2 semanas fez uma trombose de poplítea com Clexane. Conseguiu Clexane? com Clexane. Aí eu não sei o que aconteceu, se ele já tinha um problema prévio, o que aconteceu, e não tem explicação. Aí você vai falar o quê? Você pelo menos estava lá com o remédio, né? Então, faça isso. Bom, vamos terminar. Acabou o nosso tempo, foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada. Bom, obrigado por todos aqui, Bárbara, André, Luiz, enfim. Eu acho que foi muito bom, a gente conseguiu tocar em todos os tempos, todos os temas. E no desde- final, faz ou não faz? Faz. Faz. Depende. Aí, Vamos depende. individualizar Boa, a boa, boa. conduta, avaliar cada Eu gosto de paciente. provocar ela, sabe? Depende, né, Bárbara? Pelo menos ela sempre Depende. faz, agora ela falou depende. Depende. Ué, não baixa o risco, eu não faço, com certeza. é isso. Mas é importante relembrar isso, porque às vezes a pessoa que está assistindo nem é especialista em neurologista e acha que tem que fazer em todo mundo. Mas tem que individualizar. E o último dado, acho que foi ontem, apresentou no evento que a gente estava sobre o câncer de próstata, a questão da vida real. Nem todo mundo que fala que faz. Não. É. Isso é importante E também. nem todo mundo que fala que fez linfadenia fez É. a Ou linfadenia fez tudo. estendida, Ou fez fez a tudo. adequada. pois Então, não dá nem para acreditar. Fica tão mais complexo isso, porque parece que falaram lá um dado de 70% dos americanos, 20%, 30% não fazem, mesmo com indicação. Então, a gente está falando ainda de um mecanismo terapêutico ou diagnóstico que a gente ainda precisa orientar a educação continuada de todos os urologistas, que tem que fazer. E investir na melhor avaliação pré-operatória para indicar melhor. E eu acho que o que a Bárbara falou esses métodos de biologia molecular, de genética, isso acabará sendo incorporado, né? E a gente vai ter resultados muito melhores. A gente vai indicar com mais propriedade, até mesmo do ponto de vista de defesa profissional, médico profissional. Se você tiver um embasamento mais documentado de que você fez o que era necessário, é mais fácil de você se defender. Sim. Hoje a medicina é defensiva, né? Quase que sempre. Bom, vamos lá. Acabou. Beleza, pessoal.